Pessoal, vamos começar então. Hoje nós vamos falar sobre a escola e a desconstrução do corpo perfeito. Eu sou Giovana, faço pedagogia, estou no quinto período. Se vocês quiserem se apresentar, podem ficar à vontade. Posso ser primeira, Eduardo? Por favor. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Angélica, né? Como ela já me apresentou. E eu sou nutricionista, me formei em 2013 e hoje eu sou graduanda da Educação Física. Isso aí. Pessoal, meu nome é Eduardo, sou aluno do sétimo período de Educação Física. Já tenho aí algumas monitorias no meu currículo, alguns cursos de extensão, algumas coisinhas. E aí eu estou aí para dar uma trocada de ideia com vocês. E é isso. Ah, que legal. Eu queria agradecer vocês de terem aceitado o convite, né? E eu espero que seja uma conversa bem produtiva, que a gente consiga fazer alguma coisa em prol disso. O Sim. chat, as pessoas que quiserem participar, como sempre, podem mandar perguntas, podem mandar contribuições, que aí a gente vai tentando colocar aqui no meio da conversa, tá bom? A nossa Perfeito. primeira questão é esclarecer o que é um corpo dentro dos padrões atuais e como que isso pode influenciar na sociedade. E na nossa vida também, né? Tá, bom, primeiro que a gente entende como um corpo perfeito, desde que ele esteja fisicamente saudável, não só fisicamente, como mentalmente, né? Precisa desse equilíbrio. E o que a gente observa, que a mídia principalmente vem lançando esses padrões, né? Antes eram aquelas musas magérrimas das passarelas, hoje a gente observa muito as musas fitness, e as pessoas estão cada vez mais buscando essa perfeição, buscando algo que para nós é inatingível, né? Então a gente observa essas blogueiras, por exemplo, elas vivem disso, vivem do corpo. E as pessoas como nós, que não vivemos do nosso corpo, elas estão buscando essa perfeição, só que com isso elas acabam se frustrando, ficando chateada, isso interfere na autoestima, vira aquela briga com o espelho, e aí começam a fazer aquelas dietas malucas, aí vira uma bola de neve. Sim. E aí, esse padrão estético, ele já vem sendo construído desde de quando a sociedade existiu. Na Grécia Antiga tinha um padrão que as mulheres eram magras, na Itália a gente já tinha um padrão que as mulheres eram um pouquinho mais cheias, no final dos anos 90 as mulheres já eram um pouco mais magras, agora atualmente o pessoal tem buscado mais aquele corpo mais atlético, então quem está fora na verdade desses padrões é tido como uma pessoa que se exclui daquilo, né? Ela deixa de participar do meio e acaba desenvolvendo até algumas outras patologias decorrente disso, de não se adequar a um padrão e buscando de maneiras até mesmo, como diz, super extremas, né? Acho que essa seria a palavra, de buscar e objetivar aquele princípio, aquilo que as pessoas acham ser o certo. É o que a gente costuma falar, eu até achei uma palavra muito forte, que seria uma ditadura de biotipo. Uma pessoa impor aquele padrão para determinado grupo ou para determinado tipo de gente. Mas só que várias pessoas têm diversos tipos e biotipos. Então a gente tem que respeitar e saber o limite de cada um. Essa questão sobre as pessoas que estão fora do padrão, elas sempre ficam marginalizadas, né? Como que isso vai influenciar na minha vida amorosa, na minha vida profissional? E como que vai acontecer? Será que vão me tratar da mesma forma de uma pessoa que está dentro do padrão? Isso a gente vê que muitas vezes não acontece, né? Porque a gente vê que tem um tratamento diferente por conta do corpo da pessoa. E aí eu estava vendo algumas pesquisas, alguns materiais, e eu vi falando que sobre o padrão, que o padrão é você se colocar é, no, numa expectativa do outro,
sabe? Como essa questão de o padrão da sociedade, no caso, é uma expectativa da sociedade. Você não precisa cumprir com isso, não é sua obrigação estar dentro disso. E por isso que isso influencia tanto na nossa vida e causa tanta preocupação. Será que eu estou dentro do padrão? Será que isso vai influenciar na minha vida, como eu já disse? O que isso vai acontecer? E aí, outra coisa que eu queria perguntar para vocês é uma situação que vocês foram julgados pelo corpo ou que sofreram algum preconceito por conta do corpo. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tenho uma cicatriz hipertrófica no abdômen, isso desde a infância. Então, foi algo que cresceu comigo, faz parte de mim, não é nada anormal. E uma última viagem para a praia, as pessoas ficaram tão desconfortáveis que me colocaram numa situação também muito chata. Sempre foi muito bem resolvida essa questão, então as pessoas perguntam, é de infância, assunto encerrado. Mas elas ficaram tão incomodadas que queriam colocar a mão e perguntou. Eu fiquei um pouco aborrecida com isso. E era um assunto assim que estava super bem resolvido. Mas depois eu vim, a questão é eu me amar. Eu não dependo da outra pessoa para me amar, né? É uma opinião dela. Então, eu acho que as pessoas hoje precisam entender isso. São padrões diferentes, a diversidade muito grande e o principal, isso precisa ser trabalhado dentro de si, né? Então, você se olhar no espelho, você se gostar, você se respeitar, para depois retribuir isso a outras pessoas. Então, hoje em dia, as pessoas estão muito preocupadas com o que o outro vai pensar. E sim, isso reflete muito no nosso dia a dia, a forma com que eu me posiciono, digamos assim, né, na sociedade. Então, eu acho que isso tem que estar bem resolvido com a gente mesmo. E o próximo cabe simplesmente respeitar. Eu acho que mais que isso, o contexto, a contextualização disso tudo se define no preconceito. Que a pessoa olhar para você e falar assim, nossa, mas você é personal, mas você é gordo. Ou senão você é personal, mas você é muito magro. Entendeu? Você é professor de educação física numa escola e não consegue correr. Mas eu não preciso, não está ligado à minha característica física, o meu conhecimento, o que eu sei, o que eu posso passar para o aluno. Então, isso, falar que a gente nunca viu isso, acho que vai ser muito difícil. A gente vê isso todos os dias. Isso, falando aqui só do corpo. Se fosse falar de outras coisas, isso abrangeria muito, a gente ficaria conversando aqui por muito, muito mais tempo. Isso acontece muito, principalmente em escola. Você pode ver, começa com a criança, né? O menininho está lá jogando bola, às vezes aquele que é mais gordinho fica por último. Então, a criança já começa a crescer com aquilo. Eu não sou aceito. Aí começa a se excluir. Então, em vários locais de trabalho, na escola, a gente consegue perceber isso. Só que às vezes fica tão comum que a gente deixa passar batido. E aí é isso que a gente tem que começar a pensar. E aí o que você falou, Giovana, é o olhar com o olhar do outro, né? Se colocar no lugar da pessoa. Poxa, nossa. Aí depois que você conhece a pessoa, por exemplo, quantos personagens que chegava assim e falava, nossa, pensava, até mesmo eu ou outra pessoa, quantas vezes a gente chega para conversar com uma pessoa e você fala, nossa, isso tudo saiu de você? Então é porque a gente já estava ligado a ela com um tipo de olhar. Então, depois que a gente deixa aquele primeiro contato cair, a gente vai descobrindo mais coisas. E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que ser aberto para essas descobertas, né? Não ficar limitado no primeiro contato. O Eduardo... Ai, perdão. Imagina. Principalmente eu que sou nutricionista, então o pessoal cobra mais ainda. Poxa, mas você come isso? Então, assim, eu falo, gente, eu sou um ser humano. Antes de ser nutricionista, um profissional da área da saúde, eu sou um ser humano, assim como vocês, né? Então, a gente tem as vontades, os desejos, a gente sempre busca o equilíbrio em tudo.
E essa questão que o Eduardo falou, já na escola, as crianças, eu acho importante os professores sempre estar estimulando, desmistificar essa questão do padrão, né? Isso é bonito, isso é feio. Por quê? Então, criar momentos para que trabalhe essa questão da diversidade, do diferente, não só naquelas datas comemorativas, por exemplo. O Eduardo falou, e eu assim, me encontrei muito na fala dele, que é o gordinho que sempre fica para trás. Eu era a gordinha que ficava para trás, até hoje eu sou gordinha. E aí, uma situação que me marcou muito, acho que eu estava assim, no pré, nossa, muito, muito novinha. Eu estava andando, assim, a minha escola tinha uma quadra muito grande, de grama, assim, um espaço livre. E aí a professora estava batendo corda para os alunos pularem. E eu estava andando, assim, olhando, assim, livre mesmo. Eu estava simplesmente andando sem fazer nada, digamos assim. E aí a professora ela me viu ali que eu estava andando, estava sozinha, e falou assim, olha, vem aqui pular corda que você está precisando. E aí, nesse momento, eu fiquei assim, hã? Como assim eu estou precisando? Porque eu não tinha essa questão para mim, sabe? Eu não tinha, na minha família, a gente sempre falou, gordo, gordo, não sei o quê, mas por questão de chamar, sabe? De brincar. Isso eu sempre levei na brincadeira e a gente também leva na brincadeira. Mas essa questão de ser levado a sério, olha, porque você está precisando. Como assim eu estou precisando, sabe? E é isso, nossa, isso eu carreguei por muito tempo, tanto que até hoje eu lembro. E é uma coisa que influencia muito, a gente fica pensando, nossa, mas por que será? Sabe, nesse momento, acredito que eu tenha ficado assim, eu não lembro direito, mas deve ter, mas por que eu, sabe? Por que eu tô precisando, sendo que todo mundo tava ali brincando igual? Então, ela não podia ter falado, olha, vem aqui brincar com a gente, vamos pular corda, não fica aí sozinha, não. E aí, falar desse jeito, acho que influencia um pouco mais. Uma outra coisa, vocês já falaram um pouco disso, né? Mas por que é importante desconstruir os padrões ligados ao corpo e estimular a aceitação dos diferentes corpos? Que é isso, né? Que a gente sempre está numa sala, por exemplo, a gente tem crianças e adolescentes de todas as formas, alto, baixo, gordo, magro, de um jeito ou de outro. Então, por que a gente tem que desmistificar esses padrões, que foi o que a Angélica já falou? Isso é muito importante, né? Aprender a lidar com isso desde cedo, a respeitar o próximo, e para que a gente não caia. No consultório eu tenho N exemplos, né? Então, de mães que trazem, às vezes, os filhos, e a pergunta que eu faço é direto para a criança: você queria estar aqui? Foi algo que você aceitou de primeira ou te obrigaram a vir aqui? Né? Então, assim, às vezes o problema não está nem com a criança, está com o pai, porque a criança está bem resolvida com a forma que ela está, porque na cabeça dela ela ainda não, né, não formou essa opinião ainda. E aí você percebe que a mãe fala para uma criança de 9 anos, não, porque essa barriga sua está enorme. E aí a criança fica constrangida, muitas engolem o choro. Então, é um contexto ali, uma coisa muito delicada. Qualquer coisa que eu fale, eu possa gravar ainda isso. Então, assim, é importante conversar não só com as crianças, mas eu acho que a família também tem que ter essa consciência, trazer isso realmente para o dia a dia, não ficar só divulgou na mídia, o pessoal está trabalhando com isso. Não, tem que trazer para a nossa realidade, no dia a dia, corrigir, orientar. É isso aí. E é até uma coisa que eu trago para alguns clientes que eu tinha em academia durante meus estágios, é que é o seguinte, são vários padrões. Cada um não foi feito na mesma forminha. Então, a gente já tem o indivíduo magro, a gente tem o indivíduo que já tem um porte atlético, e a gente já tem um indivíduo que já tem a pretensão de ter um pouco mais de gordura. A gente só tem que estar ligado no quanto isso vai influenciar na saúde dele. Desde o momento que ele já tem aquela saúde, que ele está bem com o seu corpo, cara, tá ótimo. Quem tem que importar com isso, com a condição física dele, é o próprio. E o que acontece muito? Às vezes a pessoa até tenta
compensar com medidas radicais. Ah, nossa, eu emagreci 2 quilos. Aí eu até brinco com a mulher lá que fazia o treino junto com a gente, e aí ela falava, nossa, eu vou fazer a dieta da sopa por 14 dias porque eu preciso emagrecer isso. Aí eu falo, nossa, mas por favor, não faz isso não. Por quê? Você não tá treinando todo dia? Tô. Então, o teu final de semana, tira um dia para você comer com sua família, para você se deliciar, porque não adianta nada você sofrer por aquilo, porque o corpo seu é de um jeito e você está tentando forçadamente modificar ele. As coisas não são assim, né? E aí outra coisa que a gente tem que deixar isso daí cair por terra é que os transtornos alimentares, eles são muito fortes. E aí quando você pega uma criança que já sofre o bullying, né, que antigamente era frescura, e hoje já tem um novo nome, mas sempre existiu. Então, você pega uma criança que sofreu ali pela condição dela, e ela não conseguiu lidar com isso, ela cresce e começa a adquirir alguns transtornos. E aí podem ser muito graves depois. Que transtornos seriam esses? Aí começa pela bulimia, né, que a pessoa provoca o seu vômito, depois a anorexia, a pessoa já cessa de comer, e aí em casos mais extremos, até estava conversando com o pessoal, um cara que treina há muito tempo na academia, está ali super desenvolvido, ele olha no espelho e se acha fraco, seria a vigorexia, né? Então, a mente, ela é muito enganosa, o seu corpo pode estar em perfeito equilíbrio, estável, ter uma saúde excelente, e a pessoa, por N motivos, principalmente o alheio, né, a opinião alheia, ela cai no mito de achar que ela não está adequada. E aí começa a desenvolver esses problemas. Então é por isso que a gente tem que ter tanto uma saúde emocional forte, né, desde criança, trabalhar esse lado de não, você é diferente daquele. Não tem ninguém igual aqui, né? Cada um é cada um. Então, isso já vem desde o berço, isso já traz de casa, isso é uma coisa que o professor pode estar ligado, porque, por exemplo, quando começar, é interessante chegar e conversar, né? Olha, isso daqui que aconteceu com um amiguinho aqui, né? Começar a raiz do problema, para não deixar isso daí desenvolver e gerar consequências ainda maiores. Giovana, eu tenho um exemplo bem legal de uma cliente que ela fez acompanhamento por uns 3 anos. E em algum momento eu percebi que aquilo estava desconfortável para ela, na hora da antropometria, né? Então, 1 milímetro a mais, a menos, 1 centímetro, aquilo para ela dava até palpitação. Então, eu comecei a observar isso. E um dia, eu fiquei, não lembro se foi ela que relatou ou alguém da família, que tudo que a criança, o filho dela pedia, de 7 anos, ela falava assim, mamãe não pode porque a mamãe está de dieta. E aí ela não fazia para o filho também. E aquilo foi caminhando que até chegou um ponto, eu acho que travou. Tá Travou normal? um pouquinho, mas já voltou. E aí isso foi até um ponto que ele um dia começou a chorar e disse para a mãe dele que ela não precisava daquilo, que ela não precisava fazer uma dieta, que já era algo ruim, né? Que a gente não gosta que fala de dieta. E aí acho que foi assim, a gota d'água. Aí eu pedi para ela para a gente dar um tempo, porque eu vi que ela não estava legal, que estava indo bem para esses distúrbios que o Eduardo estava falando, né? Não comia nada que não fosse saudável, fitness, e treinava muito. Já tinha um corpo esteticamente, né? A gente visualizando bem. E ela sempre estava naquela obsessão. Só que isso já estava interferindo no relacionamento com o filho e com o esposo também. Aí eu falei, olha, acho que é hora da gente dar um tempo. Antes de ir para essa linha, a gente é profissional da saúde, então acho que não tá legal isso. Vamos buscar ajuda de algum profissional para você buscar o seu ponto de equilíbrio e assim que você conseguir, você volta. Mas por enquanto, relaxa um pouco, vai curtir um pouco com o filho. Eu acho que cabe muito a gente também ponderar isso. Achei incrível que a criança falou para a mãe, né? Assim, na inocência. E aí, às vezes, a gente está tão
tão bitolado com esses padrões, tão assim preocupado com isso, que aí acaba sendo levado a uma outra coisa, a um vício, né? Alguma coisa assim, uma coisa que seja ruim. E aí vem uma criança e conta assim, fala na maior inocência. É muito legal isso. Também para a mãe perceber, né? Assim, às vezes, isso que eu já falei, a gente fica tão preocupado com isso, talvez essa mãe ela estava tão preocupada com isso que ela não percebeu que o filho dela estava percebendo uma outra coisa, sabe? Então é muito legal isso. E deixa eu ver. Mais uma coisa, como a escola pode contribuir na libertação, aceitação e desconstrução de um corpo perfeito? Bom, acho que um pouco daquilo que eu já falei, né? Sempre criar momentos, situações para trabalhar essas questões das culturas diferentes, das formas diferentes, as belezas, e sempre estar respeitando. E não só naqueles momentos que a gente comemora, né? Mas no dia a dia. É o que o Eduardo também falou anteriormente. Se acontecer alguma situação, e ali orientar, não deixar passar. Então, acho que a escola, nessa parte, agrega muito, auxilia muito os pais também. Porque até então a criança ela passa, de certa forma, pouco tempo ali com os professores, né? Então a gente vê ali, e são quantos alunos numa sala, a gente não consegue tomar conta de todo mundo. Então, é tentar trazer essas crianças para mais perto, no âmbito escolar, a gente está falando, né? De tentar associar isso tudo e tentar fazer com que elas tenham uma interação e cada um respeite mais um ou outro. E aí a gente não fala só de corpo, né? Quando a gente entra nesse assunto, a gente está falando de praticamente tudo. Né? Aí entra preconceito, entra a etnia, entra a religião, entra tudo. Então, quanto mais misturar e trazer isso para a criança, trazer ela ver com os olhos do amiguinho, né? É interessante. Com certeza também entra muito a parte dos pais. Então, tentar associar algo que possa trazer essa informação aos pais, porque às vezes o pai ou a mãe, por mais difícil que seja falar isso, às vezes é tão leigo que não consegue entender que uma palavra tão pequenininha, né, você tá gordo, nossa, você é muito magro, isso daí traz consequências muito grandes na vida da criança e pode perdurar durante a vida toda, né, como a Giovana mesmo disse. Então, são pequenas coisinhas, pequenos atos que fazem toda a diferença, tanto para o bem quanto para o mal. Se a gente conseguir corrigir isso, é uma coisa que vai trazer um benefício também. Tipo, chegar e falar, não, seu corpo é perfeito. Não, você tá ótimo assim. Entendeu? Falar, você vai ser perfeito do jeito que você tá ótimo do jeito que você é. Entendeu? Palavras, às vezes, têm um peso muito grande. Né? Então, a gente tem que saber trabalhar com elas. Eu acho que essa é a melhor maneira de se trabalhar, de ensinar, né? É tentando buscar e explicar, né? Porque às vezes a gente fica tão, como a Giovana falou, tão bitolado com aquilo, tão pensando o tempo todo, nossa, eu deveria ser assim, deveria ser assim, deveria ser assim, e falar assim, nossa, eu tô tão bem assim, né? Então é trocar as palavras, saber lidar com a situação. Eu acho que isso seria o principal, assim, a ser feito. Primeiro a gente se perceber, né, para depois conseguir perceber o outro, ajudar o outro e talvez contribuir na aceitação de todos, né, aceitando você e depois tentando ajudar o outro a se aceitar também. Eu acho que uma coisa muito importante que a gente tem que fazer na escola é conversar sobre isso, conversar sobre os padrões, o que são padrões, e aí fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, conversar o que são padrões, o que a gente pode fazer para isso, por que isso influencia na minha vida? Será que isso está tendo uma influência boa, uma influência ruim? Por exemplo, se uma pessoa que ela é mais gordinha, ela ouve falar sobre aceitação e ela fala, nossa, minha saúde não está legal, então eu vou atrás disso. Então, esse padrão, por mais que seja uma coisa ruim, influenciou ela de uma forma boa, que ela está tentando cuidar da saúde. E assim, perceber também, principalmente na adolescência, que a gente fica muito preocupado com isso, né? E aí uma outra dúvida minha que não estava na pauta, depois eu vou perguntar para vocês. Essa adolescência que a gente fica tão preocupada, será que
será que isso não é consequência de padrões que são estipulados para a gente? E assim, eu vi uma matéria que falava uma frase muito legal, que falou assim: você é muito mais do que o reflexo do espelho. E é isso mesmo, sabe? Talvez as pessoas ouçam isso e falem: nossa, mas eu sou mais gorda do que eu tô no espelho, ou mais magra, não é possível. Não é isso, é que você é mais do que isso, você é mais do que um corpo. O seu corpo é a sua bagagem, é a sua vida, isso é muito legal. Só que você é muito mais do que isso. Então, aí, falando disso de adolescência, a minha curiosidade é justamente essa. Será que esses padrões, essa excessividade de padrões, influenciam muito nessa fase conturbada que é a adolescência? Será que tem um pouco de culpa nisso, digamos assim? Ah, sim, com certeza. Eu até brinco com a minha irmã, falo que o Instagram é opinião minha, tá, gente? É a porta para a depressão. Porque a gente entra naquilo, tá tudo tão perfeito, tá tudo tão maravilhoso, e todo mundo com o cabelo chapado. Então, eu acho que isso influencia sim nos jovens que estão vindo. Eu acho que está dilacerando com a autoestima deles, e aí você observa cada vez mais pessoas isoladas, jovens de 18 anos que simplesmente não querem ter uma vida social porque estão fora do padrão. Eu tenho primos assim, que estão com 18 anos e ficam só no quarto, não tem uma paquerinha. E quando a gente fala, vamos sair, ah, não, mas por que você tá assim? Ah, não sei, eu tô muito magro, sabe? Então, olha, então vamos, você quer que eu te ajude? Vamos na academia junto? Não, ele não quer, ele prefere se isolar. Justamente porque a sociedade imprime um padrão de beleza. E aí é muito essa questão de se conhecer, de se amar, e o que você quer, o que você acha que é bacana, que combina com... É claro que a gente não está deixando a saúde de lado, a gente sempre está buscando a saúde, mas tudo tem um limite. Eu tenho 1,57 m, eu tenho meu perfil, não adianta eu querer ser uma Gisele Bündchen. Então, é mais ou menos por aí, né? A gente... Com certeza, a mídia influencia muito esses jovens. Com certeza, né? Porque o padrão que a gente impõe, né, que a gente é aceito a seguir, ele influencia diretamente no que a gente se sente. Então, por exemplo, se uma pessoa fala, nossa, eu já tenho o corpo bem formado, né? Então, uma mocinha, eu já tenho ali um corpo legal, que é um corpo que todo mundo queria ter. Então, aquilo lá faz o quê? Faz com que ela se sinta super bem, né? Agora não, tem uma menina ali que é um pouquinho mais gordinha. Aqui a gente está falando de estética, a gente não está falando de saúde, né? No âmbito da saúde, a partir do momento que ultrapassou ali os limites de percentual de gordura, que já começou a oferecer um risco diretamente na saúde dela, aí sim uma intervenção é necessária, né? Porque aí a gente já está ligando diretamente com a saúde, com riscos de vida e risco de desenvolver alguma patologia, né? Mas assim, a questão de estética, ela influencia. Tanto que você pode pegar qualquer menino hoje, qualquer mocinha que entrou na academia hoje, daqui 2, 3, 4, 5 semanas, um mês, ela já vai estar se portando melhor. Por quê? Porque o exercício físico, porque aquela postura que ela está sendo adotada ali, traz um melhor ali na confiança da pessoa. Então, é extremamente ligado. Então, se sentir seguro, até a postura. Você pode pegar uma pessoa que, se ela estiver olhando para baixo, com os ombros caídos, ela te passa um ar de insegurança, talvez de medo. Agora, uma pessoa que se porta bem, que tem um jeito de falar, cabeça erguida, a postura da pessoa entrega ela, faz com que ela te passe a confiança, te passe uma credibilidade melhor do que ela está te falando. Então, a imagem corporal, ela é o teu cartão de visita, né? Mas só que em vez das pessoas falarem assim, nossa, o meu cartão é esse, então eu vou trabalhar com ele da melhor forma possível. Não, ela tenta sair do X e ir para o Y. Mas não, cada um tem o seu cartão, cada um tem o que oferecer, cada um tem a sua forminha ali, como eu disse antes. E é isso.
principalmente na adolescência, né? É importante a gente ressaltar as diferenças. Olha, você é pequena, você é alta, ou você tem o corpo magro, o corpo gordo, enfim. É legal, isso é você, entendeu? Tá tudo bem. É importante a gente ressaltar que tá tudo bem. Embora talvez a gente não esteja contente todos os dias com o nosso corpo, também não é dever nosso estar contente todos os dias, porque eu acho que é meio difícil, né? Complicado todos os dias você se amar, você falar, nossa, meu corpo é isso, eu sou incrível. Não é todo dia que a gente está assim. Então tá tudo bem, sabe? A intenção não é sair de um extremo, são muitos padrões, e ir para o outro, nossa, eu me amo todos os dias e eu sou perfeita. Talvez isso não seja possível, mas é bom a gente ter uma aceitação, e principalmente na adolescência, que é o tempo que a gente não encontra em lugar nenhum. Parece que eu olho na televisão, não tem ninguém ali de aparelho que não tá, que está se formando ainda, que não está entendendo muito bem a vida. Parece que não tem essa pessoa ali. Então, esse já não é o espaço meu. E aí, em vários outros espaços, a gente não se vê. Então, é muito importante a gente ressaltar que cada um tem a sua especificidade, né? A gente tem várias características, e isso é de pessoa para pessoa, não é de uma pessoa bonita ou de uma pessoa feia. Isso, nem sei se existe pessoa feia, não sei, eu acho que não. Porque, assim, a beleza é uma coisa única, né? Então, se você encontra a sua beleza, se você se aceita do jeito que você é, e o que o Eduardo falou, você faz melhor com o que você tem, é isso. E tá tudo certo. Então, é importante dizer para os adolescentes que tá tudo bem, sabe? É um processo de mudança, é sim, é difícil, também é, mas tá tudo bem, todo mundo passa por isso, é uma fase muito importante da nossa vida e que a gente aprende muita coisa. Então, assim, se você não se encontra nesse momento, tudo bem, trabalha com isso e talvez você se encontre mais para frente, ou você consiga crescer e pensar de uma forma diferente sobre isso. E aí você vai ter um aproveitamento melhor da sua vida, né? Uma otimização da vida. E é isso. Tem umas contribuições aqui no chat, deixa eu dar uma olhadinha. A Luana falou que os pais acabam sendo culpados pelos maus hábitos dos filhos. Isso que ela falou é bem legal. Porque às vezes quando os pais trazem, ele não ingere fruta, não gosta de verduras, não sei mais o que eu faço com essa criança. Aí eu olho para os pais e falo, e vocês? Vocês comem frutas, verduras? Não, eu não gosto. Como assim, né? E quer que o filho consuma esses alimentos. Então começa um pouco ali em casa também. Sim, a gente aprende muito isso na faculdade, né? Que as crianças, os alunos, no caso, eles vão aprender com o exemplo do professor, e isso acontece também dentro de casa, né? Então, se você não tem uma referência, é muito difícil você entrar nisso sozinha, inclusive quando é uma criança, um adolescente. E aí, se o Eduardo quiser falar alguma coisa sobre isso na educação física. Com certeza, é igual eu falei, a criança, ela passa bem menos tempo com o professor do que com os pais, né? Então, é tudo isso. Uma criança de ali 5, 6 anos, que começou a entender o que é as coisas, o que é a vida, ele nunca vai chegar para uma outra criança e falar para ela que ela está gorda. Isso daí é uma coisa que está enraizado na cultura da família. A família que pregou aquilo, entendeu? Então, tanto isso, quanto a alimentação, quanto as atitudes dela, o jeito de se portar, o jeito de se comportar, tudo isso está relacionado com a família, sim, entendeu? Isso daí reflete diretamente no ser da criança, né? No desenvolver dela. Então, quanto mais fácil for trabalhar no começo disso, mais fácil vai ser lidar com ela depois de um tempo, depois que ela começar a entender melhor o que é, né? Então, é mais fácil tirar, né, esse costume, esse mau costume, né, do que deixar ele perdurar e tentar corrigir depois. E isso vem também a questão da aceitação, né? Se você cresce sabendo que que você é boa, que você é suficiente do jeito que você não precisa se colocar em um outro lugar, você não precisa caber na expectativa de uma outra pessoa, de uma sociedade. Então, se você cresce pensando nisso, dá uma diferença imensa. Eu, no caso, não sei vocês, mas eu cresci pensando que eu tinha que ser uma outra coisa. Porque eu era gordinha, então, gordinha e baixinha. Aí eu cresci pensando que eu tinha que ser
uma pessoa magra. Alta não ia dar, porque, né, já sou baixinha. Então, eu tinha que caber na expectativa de uma outra pessoa, e aí isso traz uma preocupação, traz um peso excessivo, que isso não é parte de mim. Mas como eu cresci pensando nisso, parece que ela toma parte da gente. Então, é muito importante a gente já incentivar essa aceitação desde pequeno, desde criança. É legal a gente incentivar e entender também que cada um vai ter o seu tempo, né? De assimilar isso, de entender, de respeitar. Cada um vai ter o seu tempo ali de amadurecer essa ideia. Isso, a Carla estava falando aqui no chat que ela começou a aprender sobre corpo na faculdade. Então, assim, cada um tem seu tempo. Na vida a gente vai aprender de alguma forma. A Carla falou também que na adolescência que começamos a comparar o desenvolvimento. Que aí, no caso, vem essa preocupação, né? Que aumenta essa preocupação. Ah, mas eu não tô igual tal pessoa. Então, quer dizer que ela tá melhor do que eu. E essas preocupações. A Luana disse sobre o movimento Corpo Livre, que ele ajuda muitas pessoas a aceitarem seus próprios corpos. Corpos, na verdade, né? É bem bacana. Eu também eu usei o movimento Corpo Livre como material para falar aqui, é muito legal. Fala bastante sobre aceitação e sobre essa preocupação excessiva que a gente tem, né, de entrar em algum padrão, de estar dentro dos padrões. A Luzia está desejando parabéns. Ela entrou um pouquinho depois e ela falou que é uma oportunidade bem legal estar conversando sobre isso. A Carla disse que é verdade, que o médico explicou para ela que graças à magreza e à altura dela, ela não se machuca mais. Isso é também, né, uma questão de, não sei se de movimento, acho que vocês vão saber explicar isso melhor, mas essa questão de machucar, de não machucar, de ser flexível ou não, isso tem a ver com peso, com corpo? Como é que funciona isso? Bom, eu acho que essa questão dela falar do médico, citar, é muito legal, porque a gente recebe inúmeros, né, clientes, pacientes, e a gente tem que saber em que momento que a pessoa está. Às vezes a gente começa a questionar, levantar algumas questões, você observa que aquela pessoa já caiu em pranto, às vezes tem que deixar um pouquinho o trabalho de lado, e para não ferir ainda mais, que por trás daquela pessoa tem uma história, né, de frustrações, de tentativas, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. E esse trabalho que ela está falando do médico, então o nutricionista, o educador físico, hoje no consultório eu trabalho muito também com terapeutas e psicólogos, e a gente faz esse trabalho conjunto para que na dor a pessoa amadureça, se aceite, aprenda, busque a sua melhor versão, mas sem tentar encaixar ali naquele molde, naquele padrão, né? Para que isso não venha se transformar num transtorno, num outro problema maior depois. É que aí entra a multidisciplinaridade, né? Que aí a atuação do médico, o fisioterapeuta, o nutricionista, o profissional de educação física, cada um contribui um pouquinho. E é extremamente importante, porque se o objetivo da pessoa, se acontecer de ela sim desenvolver eu tenho um percentual de gordura elevado, eu quero sim retomar e ter uma qualidade de vida melhor, é essencial que tenha a contribuição de todos os profissionais. Por quê? Porque ela já está cansada psicologicamente, né? Ela já não tem um acompanhamento nutricional, ela já não tem um acompanhamento de um profissional de educação física para ajudar ela a voltar a ter uma qualidade de vida melhor. Então é legal englobar esse trabalho todo, porque aí o resultado vai vir da melhor maneira possível, né? Isso é bem bacana. A Valéria disse aqui que é importante lembrar que nem sempre um corpo bonito, estético, é um corpo saudável. Que é isso, né? Qualquer um pode não ter um corpo saudável. E aí, estando dentro dos padrões ou não.
Pode falar. Eu até lembrei, a Valéria falou disso, eu até lembrei uma vez de uma matéria, as modelos para manterem a forma, elas ingeriam detergente. Na época, assim, né, explodiu na mídia, e aí você vê que ponto que as pessoas chegam para se manter dentro de um padrão, simplesmente para pertencer àquele grupo de modelos. Tem que ver a que custo chegou, né? O que preço que a pessoa pagou para aquilo, né? É igual aquelas dietas radicais. Ficar tantos dias sem comer nada, só com água e bolachinha. Entendeu? Tem que ver o preço que ela está pagando para aquilo. Pois é importante a gente saber que a gente tem escolhas, né? Se você, por exemplo, se você quer passar por um procedimento estético, tudo bem, isso é uma escolha sua, o corpo é seu, você pode fazer com ele o que você quiser. Mas é importante que você saiba que você tem escolhas. Por exemplo, se você se aceita, então você vai ter essa perspectiva de que, olha, eu estou fazendo esse procedimento, é para minha autoestima, é para eu ficar melhor. Não é por conta de um padrão, não é por conta de uma outra pessoa, não é para caber em um espaço. Então, assim, é importante a gente ter essas escolhas também, de saber que você está fazendo uma coisa para você, e que isso vai ser bom para você, e não precisa ter a influência de uma outra pessoa. O Herbert disse que ele fez uma cirurgia, né? E ele tem uma perna e um pé bem diferente. Isso é difícil, e foi difícil para ele se aceitar até os 15 anos. Ele só usava calça e odiava bermuda. Era calor e frio, eu de calça, pois de um tempo comecei a me aceitar. Então ele, assim, ele tem uma perna menor que a outra, ele falou, diferente da outra, perdão. E aí até os 15 anos ele não tinha essa aceitação. Vocês já passaram por isso na área de vocês, né? Vocês já tiveram essa questão, essa situação? Já assim, em um clube, né? A gente tinha um trabalho interessante com umas crianças no tênis, né? E aí um menino entrou, aproximadamente 12, 13 anos, e podia estar o sol mais quente, que ele estava de bermuda, de calça, moletom ou algum tipo de calça. E aí a gente foi conversando com ele. Não, mas por quê? Você não está sentindo calor? Não, eu gosto. Não, mas o que está acontecendo? E dando tempo para ele, conversando aos poucos. E aí um dia ele sentou e falou pra gente: olha, seguinte, eu não gosto porque a minha perna é um pouco gordinha e as crianças na escola ficam me zoando. Entendeu? E aí, o que a gente começou a fazer? A gente começou a orientar ele. Assim, ó, não, você é normal do jeito que você é, cara. Todo mundo é diferente. Aí lá tinha o pequenininho, o grande, o magro, o fortinho. E a gente foi mostrando um por um para ele. E foi conversando. E aí o que falou assim, ó, aqui vocês são todos amigos, aqui vocês estão num grupo, a gente está crescendo, a gente está tentando aprender junto, né? Ninguém aqui vai te criticar, ninguém aqui vai falar um A para você. E se falar, você pode chegar pra gente e pode contar que a gente vai sentar e vai conversar. E aí, aos poucos, a gente foi trabalhando isso com ele, e aí, depois de um tempo, uns 2, 3 meses, que ele começou a ir de short. Aí ele ficava no cantinho dele, mas aí ele foi vendo que aquilo não era o fim do mundo, sabe? Não era uma coisa que excluía ele. Muito pelo contrário, né? Isso estava fazendo mal para ele, né? E aí, a partir do momento que ele começou a se aceitar e falar, eu sou assim, aí ele começou a interagir mais, você via que ele brincava mais, você via que ele tinha mais confiança daquilo que ele estava realizando ali. E aí, hoje em dia, ele tá mais tranquilo quanto a isso, né? Acaba que, com o tempo, a gente vai vivenciando muito essas experiências, né? O Eduardo no campo, eu também estou entrando na educação física, mas a minha bagagem maior, por enquanto, é no consultório. Então, foi um adolescente também que chegou por encaminhamento do psicólogo, né? O que você veio buscar? O que eu posso te ajudar? Qual que é o motivo da consulta? Cabeça baixa o tempo todo. Não, eu vim buscar a dieta. Vim buscar o papel que você vai me dar. Tá, mas a gente precisa avaliar, a gente precisa... Não, eu não quero. Tudo bem. Aí a gente vai devagar, né, faz uma perguntinha dali para tentar chegar num acordo, num consenso.
E aí, conforme eu fui conversando, explicando a importância do fracionamento, de uma boa alimentação, de um peso adequado, e aí ele, enfim, chegou num acordo. Não, então tá, eu quero pesar e aferir a altura. Aí a gente fez o IMC, né, que é o Índice de Massa Corporal, que hoje a gente não trabalha só com ele, é um parâmetro, mas o que seria mais fiel ali, a fazer a antropometria completa para a gente chegar na composição dele, de massa gorda, de massa magra. Aí eu expliquei isso para ele, aí, não, então agora eu quero fazer. E aí, quando ele tirou o moletom, ele estava todo mutilado, todo machucado, e aí, assim, a gente como profissional tem que ter todo aquele cuidado, respeitar. Na hora eu agi como se não tivesse visto nada, fiz o meu trabalho com ele e busquei sempre, assim, trabalhar um pouco a nutrição, a alimentação, alimentos que seriam precursores de hormônio serotonina, por exemplo, sensação de bem-estar. E fui falando para ele toda a importância de cada um que estava lá. E depois a gente foi trocando as figurinhas. Eu achei que ele não ia voltar no retorno. E ele voltou. E depois ele vinha todos os meses, assim, ele estava desnutrido, né, na época. Ele foi aumentando um pouquinho o peso, foi melhorando a autoestima dele. E aí depois eu fui descobrir que era porque também a família, os amigos, todo mundo ficava falando, mas você é muito magro. Porque ele não estava naquele padrão, ele se sentia mal por isso, estava ficando deprimido e se isolava. E aí uma forma que ele, de colocar tudo aquilo para fora, ele se automutilava. Mas aí, graças a Deus, com o acompanhamento médico, né, do psicólogo, a nutrição, começou a fazer uns exercícios também, a gente conseguiu, assim, achar o ponto de equilíbrio dele. E hoje ele não se isola mais. Até nas redes sociais, assim, aparece o tempo todo. Eu fico muito feliz. Que bom saber disso, né? Muito legal. O Eduardo falou sobre o bullying, que as crianças, ele achava que ele ficava de lado e as crianças acabavam por zoar ele, brincar com ele. Mas, assim, é importante a gente ensinar na escola que não é legal falar do coleguinha, excluir o colega, não é legal fazer isso. Então, é importante conversar dos dois lados, tanto com a pessoa que está sendo excluída, que está ali, que está sofrendo com isso, né? Quanto com as pessoas, com as crianças, no caso, as pessoas que estão fazendo esses comentários, que estão cuidando de uma forma que não seja legal com o colega. Então, é importante os dois lados. E, às vezes, essa preocupação que a gente tem, por exemplo, essa preocupação que ele tinha com as pernas gordas, talvez, às vezes, é uma preocupação nossa, sabe? As crianças, parece que elas não têm essa malícia que a gente tem de pensar, nossa, mas eu tô fora do padrão, eu não tô legal. E, às vezes, isso é só nosso, não é de outra pessoa. Às vezes, as outras pessoas nem reparam nisso, nem pensam, nossa, ela é diferente, todo mundo é diferente. Então, assim, às vezes as outras pessoas não reparam, mas a gente fica pensando, fica preocupado com aquilo. Então, talvez a nossa missão seja voltar um pouco nessa inocência para a gente ver, perceber, né? Se perceber como você realmente é e que talvez esses padrões não façam parte da sua vida. A Valéria colocou uma contribuição aqui bem legal. Ela falou assim: ó, os transtornos alimentares que acabam ocorrendo pela busca excessiva do corpo perfeito. E aí ela me deu brecha para perguntar para vocês o que é um corpo perfeito quando se trata de aceitação. Como a gente falou lá no início, fisicamente, né? Bem, mentalmente, principalmente. E eu acho que é bem aquilo que você falou também, da gente se olhar no espelho e tá tudo bem. Não é todo dia que a gente vai levantar e se sentir a poderosa, a gostosa. Tá tudo bem, é só um dia, amanhã é outro, é um dia de cada vez, sempre cuidar de todos os... Eu falo assim, daquele conjunto, né, do exercício, da alimentação, o equilíbrio mental, buscar a sua melhor versão, mas sem chegar ao ponto, que preço que eu tô pagando por isso? Nessa busca infinita. E aí eu não consigo atingir aquilo, e aí vem toda essa questão da frustração. Então, eu olhar no espelho
e gostar do que eu vejo, me respeitar, independente da opinião do outro. Mas, claro, sem deixar a minha saúde de lado. Se amar em primeiro lugar. O corpo perfeito, para mim, eu sou um pouco suspeito a falar, porque eu gosto mais da área mais clínica, né? Todo corpo é perfeito. Você não tem noção quantas coisas tem que estar em perfeita sintonia para o teu corpo funcionar diariamente. Para você conseguir levantar da sua cama, para você conseguir digerir um alimento, para você conseguir pensar. Então, são vários fatores que fazem com que o seu corpo se torne perfeito e seja a máquina mais perfeita que um dia possa existir. E aí, a partir do momento que você começa a analisar isso e a pensar nisso, você começa a ter certeza que o corpo perfeito é o seu, né? Então, olha que máquina perfeita. Você consegue gerar calor, você consegue movimentar, você consegue fazer com que outra pessoa se sinta bem, você consegue, através de instrumento, fazer música, você consegue ouvir, você consegue falar, você consegue fazer tantas coisas, né? Então, esse é o corpo perfeito. A casquinha, a parte de fora, isso é um mero detalhe, é uma embalagem. Isso um dia a gente vai deixar para trás. O importante é viver, não deixar essas pequenas coisas interferir na tua felicidade. Então, a partir do momento que você está infeliz com o seu corpo, está deixando de viver experiências bacanas, de sair, de conhecer uma pessoa, de se sentir bem, aí sim esse corpo já está sendo mais legal para você. A partir do momento que você se aceitar, que você falar assim, nossa, eu vou, tô me sentindo bem. Nossa, eu não tô me sentindo bem, mas eu vou porque eu vou melhorar. Então, a partir do momento que você se empenhar naquilo, aí sim vai ser o corpo perfeito. Né? O máximo que a gente pode fazer, vulgo modo falando, é arrumar a latinha, né? E isso é bom, isso é legal, isso te faz bem, né? Isso aumenta a autoestima. E é isso. Eu já estou na parte mais sentimental. Eu acho que corpo perfeito é aquele que você faz morada, sabe? Que a gente usa do corpo todos os dias, mas às vezes você não mora nesse corpo, você não tem propriedade nesse corpo. Então, o corpo perfeito é aquele que você ama, que você aceita, que você cuida todos os dias para que ele seja usado da melhor forma possível. A professora Mônica, colocou uma contribuição aqui, uma pergunta. Ela disse assim: o que vocês acham que pode ser feito para educar os professores para entenderem esse conceito de corpo perfeito e de aceitação de seu próprio corpo para que eles sejam cumpridores da desconstrução dos padrões? Trabalhar muito essa questão da consciência, né? O autoconhecimento, e a gente sempre lembrar que a gente acaba sendo um influenciador. Então, a minha atitude, os meus atos, querendo ou não, vai ser um espelho para o próximo. Então, pessoas vão olhar para a Angélica, nutricionista, Angélica, futura educadora física, o que ela está fazendo? Está legal? Então, eu acho que eu tenho que pensar que eu tenho que multiplicar bons hábitos também. E eu acho que é bem assim, trabalhar essa questão da conscientização com os professores. Nessas horas dá uma dó do professor, né? Sobra tudo para ele. É conscientizar, educar, assim, é brincadeira. Mas, de certa forma, é um peso muito grande, né? Você tem que ser psicólogo, você tem que fazer isso, às vezes você tem que tomar conta de algum acontecimento que aconteceu na casa dele, às vezes você tem que ver alguma coisa que está acontecendo na rua. O professor é meio sobrecarregado. Então, uma ideia que seria é tentar uma parceria, tentar, igual, tipo, a gente tem várias ligas, né? Até mesmo o pessoal da pedagogia, creio eu que já tem alguns estágios, seria algo a se pensar um dia, promover alguma palestrinha, alguma coisa, algum evento, para começar a trazer isso. Porque tem aquela história também do que o santo de casa não faz milagre, né? Então, ter uma pessoa de fora, uma pessoa que possa estar falando, não, isso daqui é diferente, isso daqui é tal. Até porque o professor, ele tá todo dia, tipo, tinha professor minha que até hoje eu chamo de tia, porque ficou tão ligado, né, fez parte de tanto tempo. Às vezes a gente pegava um professor que a gente ficava 2, 3, 4 anos com o mesmo professor, né, durante a criança, o prézinho ali,
E aí, a partir daquele momento, a gente criava um elo com aquele professor. E aí, às vezes, por esse elo, a gente não contava algumas coisas que poderia contar, né? Que o professor poderia auxiliar. Então, ter uma pessoa de fora seria interessante, até porque ela estaria olhando com outros olhos, né? Porque é igual eu falei, é tanta coisa para preocupar que fica um pouco difícil deixar tudo a cargo deles, né? Mas isso seria, sim, uma atitude interessante, orientar, principalmente, né? Mas é igual eu falei, tem salas que tem 40 alunos, então é bem complicado de ter um posicionamento, de ter um feeling, né? Para estar orientando melhor. Mas é isso que eu falei, separar alguns dias e algumas atividades que englobam tudo isso, né? Trazer isso. Tem até uma dinâmica, né, que eu acho muito bacana, a do espelho, né? Coloca o espelho na caixinha lá e aí fala para a pessoa, não, o que você está vendo aqui? Ah, tem gente que chora. Nossa, eu vejo uma pessoa aqui totalmente destruída, que sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. E aí, por quê? Porque ela está vendo ela mesma. Então, aquilo reflete diretamente no estado de espírito dela. Se ela estiver bem com o corpo dela, se ela estiver bem mentalmente, ela vai falar, nossa, é um cara lindo, maravilhoso. Mas a partir do momento que ela não está bem consigo mesmo, é o maior sinal que ela pode dar. Nossa, é um cara qualquer. Então, isso daí já diz muito da pessoa. O que ela acha de si próprio diz muito dela, né? Então, você tem que tentar achar alguns gatilhos para tentar desvendar o que a pessoa está sentindo, o que ela está acontecendo, o que está acontecendo ali, né? Se tem alguma maneira de estar ajudando, auxiliando essa pessoa. Acho que seria uma alternativa. Eu penso que uma possibilidade seria levar, por exemplo, o diretor ou até as pessoas da universidade que fazem trabalhos para professores ou ligados à escola, né, que esteja direcionado nessa área, levar esse tema, levar a aceitação, levar a desconstrução dos padrões e colocar isso, porque às vezes as pessoas não pensam nisso, simplesmente elas se adequam aos padrões, mas elas não param para pensar, nossa, isso aqui não fui eu que criei, isso aqui alguém criou para mim, alguém me colocou nisso, alguém disse que eu tenho que estar dentro disso. Então, abrir o espaço, né? Levar informação e abrir espaço para que essas pessoas consigam pensar criticamente sobre isso. E outra coisa que eu acho que assim é mais simples, às vezes o diretor, por exemplo, olhar para um professor falar, nossa, você tá bonito hoje. E aí, normalmente, essa pessoa fala, não, eu acho que eu tô meio gorda. Vamos dar um exemplo. A professora fala, tô meio gorda. Que isso, menina, você é bonita do jeito que você é. E assim, no dia a dia, sabe, coisas simples, e incrementando isso, incluindo isso, para que as pessoas entendam, para que essa autoestima seja elevada, mesmo que elas entendam que é normal, você tá bem do jeito que você tá linda do jeito que você tá, e é isso. Isso daí que você falou, Giovana, basicamente o que você falou um pouco antes. Você lembra que você falou que quando você era um pouquinho mais nova, você não se sentia assim, não se sentia bonita. Às vezes uma menina, vou dar um exemplo, às vezes uma menina magrinha ali, o pai e a mãe dela falam todo dia que ela é linda. Então ela chega para você e fala, meus pais me acham linda. E aí você cria na sua cabeça que para você ser linda também, você teria que ser magra. Mas não, às vezes foi uma ausência de alguma palavra, de algum familiar, de alguém, nem que seja, nossa, tanto que é legal você chegar na rua e falar, oi, bom dia, oi, boa tarde. Às vezes a pessoa não fala. E isso pode mudar teu dia, entendeu? Então, se você chegar e falar, nossa, cara, meu filho, nossa, você é lindo, te amo, entendeu? Vai com Deus para aula. Isso daí é sensacional, isso daí faz com que a criança seja confiante de si, né? Não, minha mãe falou. Quantos vídeos a gente começa a ver isso, a gente fala, nossa, de tão raro tá se tornando até bonitinho, né? Criança chega e fala assim, não, eu sou lindo porque minha mãe acha eu bonito, né? Meu pai, minha família me acha eu bonito. Às vezes a gente acha, nossa, é algo que teria que ser tão básico, né? E acaba se tornando algo raro. E às vezes inconscientemente a gente vai fazendo isso, né? Se alguém fala pra gente, olha, você é legal, você é bonito, você é isso, aquilo, daqui a pouco você tá falando para outra pessoa. Então isso torna uma rede, um ciclo que aí as pessoas vão se amar mais, vão se gostar mais. É isso. Gente, Giovana, só para finalizar, eu lembro que foi uma amiga terapeuta que me ensinou. Angélica, o dia que você tiver meia chuazinha,
fica lá de frente com o espelho, na posição maravilha, estufa o peito, né? Ou então faz o movimento da vitória. Ela me ensinou a escrever tipo uns bilhetinhos e colar no espelho. Linda, inteligente, poderosa. Isso é incrível, é muito legal. Aqueles dias que você levanta, mais ou menos assim, você levanta e olha para o espelho, tá todos aqueles adjetivos, características. Então é muito legal, dá aquele upzinho assim. Muito legal. Adorei, vou começar a fazer. Gente, eu queria agradecer vocês. Adorei a conversa, acho que foi muito legal. O pessoal aqui gostou bastante também. Estão dando os parabéns. E eu queria agradecer vocês. Na próxima oportunidade, eu chamo vocês de novo e a gente conversa mais um pouco. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada a vocês pela oportunidade, pelo carinho. E sim, sempre que for possível vocês chamarem, a gente está aqui de novo para poder contribuir. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E tenham agregado de alguma forma. Giovana, te agradeço, minha amiga profissional aí, a Angélica, é um prazer dividir a telinha com vocês, a professora Mônica, a professora Valéria aí também, agora a parte dos agradecimentos, né, mas é isso aí, muito obrigado aí pela confiança, né, de trazer esse tema, é algo que é sim uma pauta, é algo que tem que ser trabalhado, algo que tem que ser conversado, né, e fico muito feliz de estar fazendo parte dessa roda de conversa aí. Quando precisar de qualquer coisinha na área da educação física, pode contar comigo. Então é isso, gente. Obrigada por terem participado. Pessoal do chat também, muito obrigada. Semana que vem a gente vai estar aqui no mesmo horário, no mesmo local.